do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 152, de 180. Descansar. E ele disse-lhes: Vinde, vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o Mestre se dirigisse à multidão, exortando: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando, a cada passo, motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quando quiserdes, mas sim, repousai um pouco. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos nesta lição 152, que Emmanuel colocou o título de Descansar. Então, Jesus falou sobre isto e, por essa razão, Emmanuel utilizou esta passagem que foi anotada por Marcos, quando Jesus disse: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. O que Emmanuel está dizendo a respeito dessa passagem é que naquele momento que Jesus estava com os seus discípulos e recebendo milhares de pessoas, eles nem tinham tempo para comer e muito menos para descansar. Como bem colocou aqui, a justificativa de Jesus ter chamado para repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham. Isto é, eram muitas pessoas que chegavam e outras que saíam. E eles eram os mesmos. Então, para dar conta daquele povo todo,
ele tinha que pedir realmente para que eles pudessem ali vir naquele momento descansar um pouco. Emmanuel vai agora nos explicar o que ele entende por esta passagem aplicando em nossos dias atuais. Ele diz: pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Olha, vejam, nós achamos que talvez essa pressa, essa correria toda, ela fosse dos novos tempos, que isso não é do passado. Então, ele está afirmando que a pressa e a agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Então, sempre houve a pressa e a agitação de criaturas menos avisadas. Então, não é de toda a pessoa que está naquele local. Alguns estão agitados e outros não. Lembre-se que agitação é uma coisa e aquele que não está agitado não significa que ele está alheio a tudo, não. Ele vai, inclusive, nos explicar isso. Continua dizendo, na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Então, naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, as pessoas iam e vinham, sofrendo a pressão de exigências da vida material. Isto é ganhar dinheiro para poder comprar comida, e aí ganha-se mais dinheiro e procura colocar o dinheiro em primeiro lugar. Então, por isso, eles não tinham tempo para pensar. Quero aqui fazer uma colocação desta questão quando você coloca essa pressão da vida material na sua vida. Quero fazer aqui uma parte. Então, me permita fazer isto. Quando nós pensamos por que estamos aqui na vida, nós estamos aqui por dois motivos. Para evoluir moralmente e evoluir intelectualmente. Então, estes têm que ser os nossos dois objetivos. Então, em todo momento, nós temos que estar aprendendo, naturalmente, coisas que valham a pena, não é? E estamos tentando nos reformar interior também. Nossos sentimentos. Então, nós temos que trabalhar o nosso intelecto e o nosso coração. A parte intelectual e a parte moral, podemos assim dizer. Esses são os dois objetivos principais de nossa vida aqui na Terra. Quando nós colocamos, seja no nosso trabalho, seja em qualquer lugar, o objetivo principal, ganhar o dinheiro, que é o que ele diz aqui, a pressão sobre a vida material, ganhar o dinheiro, nós vivemos em busca do dinheiro somente. Então, tudo que aparece como uma forma de ganhar dinheiro, nós estamos visualizando. Nada mais. E por isso que não sobra tempo para pensar em outra coisa, que é a parte espiritual. O dinheiro é muito importante, mas ele tem que ser uma consequência de um trabalho. Uma consequência de um trabalho. Se você evolui moralmente, se você evolui intelectualmente e faz um trabalho sério, faz um trabalho digno, o dinheiro virá para você como consequência daquilo que você fez. Então não se preocupe em ganhar o dinheiro. É a história que Jesus disse a respeito que as flores do campo e os pássaros não fiam, né? Aquela história toda. É claro que eles trabalham, mas Deus os recompensa. É exatamente isto. Não temos que viver a vida pelo dinheiro.
e sim pela nossa evolução moral e intelectual. As duas coisas devem andar juntas. Voltando à lição, ele continua dizendo: isso fez que o mestre se dirigisse à multidão, exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Olha que interessante. Então, Jesus deve ter visto pessoas muito agitadas, não é? Deve ter visto pessoas cansadas, os seus próprios discípulos cansados. Então, o que ele fez? Chamou-os para que pudesse ali repousar um pouco e, naturalmente, comer um pouco também, que possivelmente não estava tendo nem tempo para isso. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Então aqui nós podemos nos colocar. Onde é que estamos? Emmanuel diz que, entretanto, há aqueles que exageram nas próprias necessidades. Ou seja, trabalham demais. Trabalham demais por quê? Porque eu preciso de comprar isso, eu preciso de comprar aquilo. Isto é, ele está criando necessidades. E muitas vezes ele não tem necessidade daquilo. Aí ele morre de trabalhar e não descansa. O que acontece com o corpo? O corpo para. Vem a doença, o corpo para. Não é assim? Mas assim como tem um extremo do lado esquerdo, tem um extremo do lado direito, que é aquele que excede no descanso, encontrando a cada passo motivos de fuga ao dever a cumprir. Então, na vida, sempre tem um caminho do meio. Nós não podemos nem ficar no excesso de descanso pela direita e nem no excesso de trabalho pela esquerda. Nós temos que trabalhar, fazer o nosso dever, cumprir o nosso dever, dar nossa contribuição para a sociedade da melhor forma intelectual possível, sempre nos refazendo, estudando novos conceitos, nos habilitando cada vez mais para o trabalho, e também moralmente. Fazendo essas duas coisas, o dinheiro virá na nossa necessidade. Continua dizendo Emmanuel: à vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou pressa. Nesse parágrafo, ele está se referindo àqueles que partem para a fuga. Eles se declaram cansados, desiludidos, deprimidos ou enfermos. É interessante que ele cria sua própria doença. Ele estou doente e fica doente mesmo. Então, aí eles param a máquina do serviço que lhes compete, não é? Recolhendo-se à inércia, ou seja, fica parado. Com pretexto de meditação, refazimento. O refazimento vem restaurar as forças, não é? Energéticas, virtude ou prece. Quer dizer, então ele vai entrar em prece e fica eternamente em prece, ou fica fazendo outras coisas. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Então, para justificar esse pensamento que essas pessoas têm de ficar sem fazer nada, ficar absolutamente
no repouso eterno, eles dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, mas não dessa forma, de forma eterna. O Senhor pediu para reconstituir as forças no retiro, ou seja, estavam muito cansados naquele momento, a fim de tornar o serviço e prosseguir no trabalho. É diferente. Ele não aconselhou você ficar eternamente sem fazer nada. E na conclusão, Emmanuel diz: nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim, repousai um pouco, ou seja, o suficiente para restabelecer as suas energias. Uma lição muito interessante, porque nós temos que dar um grande valor ao nosso tempo, porque muitos acreditam que tem uma eternidade pela frente de tempo nessa encarnação, nessa vida. Amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E vai empurrando, não é, aquelas questões que devem ser feitas e não fazem nunca. Um convite que eu faço a você para que nós possamos não perder tempo. Jesus, em 3 anos, ele fez todo aquele trabalho. Ele sabia que tinha pouco tempo. Então ele não perdeu tempo. É assim nós temos que pensar. Não podemos ficar pensando, Jesus era Jesus. Não, ele veio para nos ensinar. Então nós temos que aprender. É claro que nós não vamos chegar no nível de Jesus numa encarnação, não é? Mas nós temos que aprender com ele. É isso que nós temos que fazer. Então procuremos cada vez mais pensar em evoluir moralmente e intelectualmente, tendo como objetivo esses 2 pontos. O resto virá por acréscimo. Um grande abraço, até mais ver, fique com Deus.